Às vezes olhamos para a nossa vida e pensamos: parece que Deus mudou, já não me sinto como antes, já não vejo o mesmo agir. Mas sabes, Deus não muda. O amor dele continua o mesmo. As promessas continuam as mesmas. O problema é que, muitas vezes, nós é que mudamos. Mudamos o foco, mudamos o tempo de oração, mudamos o coração. E Deus está a dizer-te hoje: eu continuo o mesmo. Volta para mim. Ele não mudou a morada. O Pai continua de braços abertos. Deus não mudou. Quem muda somos nós. E hoje é tempo de voltar. Deus não muda. Quem muda somos nós. Malaquias 3,6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Amém? Senhor, Deus, meu Pai, que essa palavra, Pai, vá de alcance às nossas vidas nessa manhã, Senhor, Pai. Toque em cada um, Pai, cada um que está aqui, cada um que for ouvir essa palavra, Pai, ao longo do dia, desses tempos, Pai, seja tocado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Eu quero falar sobre algo muito simples, mas muito transformador. Deus não muda. Vamos lá. Deus não muda. Deus não muda. Ok? Agora, nós vivemos num tempo que acontece o quê? Em que tudo muda. Está tudo em mudança. Se nós olharmos para o mundo hoje, é um mundo em mudança. Aquilo que era fundamental há uns tempos atrás, hoje parece que não tem mais valor. Então, o tempo muda, as pessoas mudam, os valores mudam, as emoções mudam. Há dias que nós acordamos animados, não há? E há outros em que nós não queremos nem sair da cama. Há momentos em que a fé está em alta. Nós gritamos: oh, glórias a Deus, aleluia, nossa fé está lá em cima. E outros em que parece que tudo desaba. Mas em meio a tanta mudança, há uma verdade que não se altera. Deus não muda. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, que sustentou Elias no deserto, que libertou Daniel da cova dos leões, é o mesmo Deus que está aqui hoje a olhar para ti e a dizer: eu continuo o mesmo. E o meu amor por ti não mudou. Mas há algo que muda. Nós. As nossas emoções mudam. As nossas atitudes mudam. A nossa fidelidade, às vezes, muda. E é sobre isso que Deus quer falar connosco hoje. Ele permanece o mesmo, mas nós precisamos voltar ao lugar de onde nunca devíamos ter saído. Nós tivemos a ouvir há pouco o louvor do Israel Subirá, não é? E falar um bocado sobre isso. Nós temos que voltar ao lugar onde nunca devíamos ter saído. Deus, Ele é imutável na sua natureza. Esse é o ponto 1. Deus é imutável, Ele não muda. Por isso, de Malaquias 3,6 diz: eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda de humor. E tem muita gente que acha que sim, que Deus muda de humor. Deus hoje está bem disposto comigo, amanhã Deus não está bem disposto comigo, hoje Deus me ama, amanhã Deus já não me ama. Mas será que é Deus ou somos nós que temos esses sentimentos? Porque Deus não é como o homem. O homem promete hoje e amanhã esquece. Em Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele mantém a sua palavra. Um exemplo: Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho. Ok? A promessa demorou. O tempo passou. Sara envelheceu. Mas Deus não mudou de ideia. Deus continuou com a mesma ideia: vais ter um filho. E quando parecia impossível, nasceu Isaac. Quando já parecia que já não há mais nada a fazer,
eu acho que fico sentindo assim que Deus, será que Deus fez de propósito? Deus foi cruel com... Não, Deus queria ver até onde iria a vontade de Abraão e Sara em ter um filho. Será que eles iam desistir no meio do caminho? Ou o querer deles, tanto aquele filho, iria permanecer e eles iriam ter fé e eles iriam buscar forças para ter aquele filho? A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Porque depende da sua própria natureza. As circunstâncias somos nós. Olha, se eu tiver um carro, não tem como ir na igreja, porque eu não tenho carro para ir, é longe. Eu não posso ir na igreja, porque eu não tenho dinheiro para o transporte. Eu não posso fazer isto porque eu não tenho. Eu não posso. Isso somos nós, em todo o tempo. Eu não tenho, eu não posso. Ou, pior ainda, eu não quero. Eu não quero mais. É um bocado isso. Nós temos que ter muita atenção quando dizemos eu não quero mais. Como é que eu posso não querer mais Deus? É isso quando nós estamos a falar dessa forma. A fidelidade de Deus, ela se mantém. A palavra de Deus, ela se mantém. Então, quantas vezes nós mudamos com base naquilo que nós sentimos? Porque é assim que nós mudamos. Se nós estivermos bem dispostos, nossa alegria, nós estamos, oba! Quando nós estamos em baixo, nós baixamos os olhos. Nós choramos. E a palavra diz que nós podemos chorar. Diz que o choro pode durar uma noite, a alegria vai vir pela manhã. E Deus vai estar lá, pronto para nos segurar, para nos levantar. Se tudo vai bem, nós oramos. Se tudo vai bem, nós servimos a Deus. Mas quando vem a prova, duvidamos, murmuramos e afastamos-nos. E Deus continua o mesmo. Mas aí nós já não o reconhecemos, sabem porquê? Porque o nosso coração mudou. Deus, Ele não precisa mudar para te ajudar. És tu que precisas mudar para o ver a agir. Nós temos que mudar para ver o Senhor agir nas nossas vidas. Mas nós queremos que Deus mude. É aí a grande diferença. Nós achamos que tem que ser Deus a mudar as circunstâncias, a mudar as coisas. Quando Deus diz, muda, toma atitude, age. No ponto 2, eu quero salientar que quem muda somos nós, quando o coração se afasta. Isaías 59:2 diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Vejamos bem, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Então, Deus nunca deixa de ser bom. Nós é que deixamos de o buscar. Não é Deus que se afasta de nós. Somos nós que, com as nossas escolhas, nos afastamos dele. Gosto muito de dar exemplos. Vamos mais um exemplo. O filho pródigo. O pai não mudou. Mudou. O pai foi sempre o mesmo. O pai quis sempre o filho do lado. O filho tomou as suas decisões e se afastou. Mas o pai estava lá. O amor do pai não diminuiu porque o filho estava longe. Mas o filho decidiu sair de casa e o resultado foi fome, solidão e vergonha. Quando ele voltou, o pai estava no mesmo lugar, de braços abertos. O filho mudou, o pai não. E onde é que nós aplicamos isso para a nossa vida? Deus não mudou contigo. Mesmo que tenhas falhado. Mesmo que tenhas perdido a fé, Ele continua a amar-te. É isso que acontece. Mesmo quando nós perdemos a nossa fé, Deus continua a amar-nos. Então Ele espera que a gente volte ao lugar da intimidade, ao lugar da obediência, ao lugar da comunhão.
É isso que Deus espera de nós. Muita gente acha que Deus precisa voltar, não é? Para nós. Senhor, volta, Senhor. Senhor, Espera. Nós é que temos que voltar para Deus. Não é? Nós pedimos o quê? A presença de Deus na nossa vida. Mas será que nós estamos dispostos a chegarmos a Ele? A aproximar-nos dEle? Será que nós estamos com essa disposição? Porque é muito bonito quando nós dizemos, Senhor, eu quero que tu venhas mudar a minha vida, vem. Mas será que nós estamos abertos a esse ponto? Porque quando Deus vem, nós dizemos o quê? Assim, Senhor, a minha vontade, eu quero. E somos nós o tempo inteiro. Senhor, eu preciso disto. Eu quero assim. Se não for assim, eu não faço. Nós somos desse jeito. A nossa carne, a nossa alma fala desse jeito. O Spacari esteve aqui no domingo passado, ele falou muito da nossa alma, da questão da alma. A alma é terrível. As decisões da alma nos afastam imenso de Deus. Elas nos levam ao afastamento. Deus continua a agir, mas nós precisamos de voltar a querer com intensidade, com aquele primeiro amor, a querer mesmo, porque Deus continua a fazer milagres. Deus continua a salvar, a restaurar, mas muitos já não acreditam. Às vezes eu fico admirado, às vezes, quando alguém diz que foi num lugar, olha, nossa, Deus fez um milagre. Espera, qual é a admiração? Mas espera, qual é a admiração? Se Deus é um Deus de milagres. Nós temos que ficar admirados é quando o milagre não acontece. O porquê do milagre não acontecer. Agora, dos milagres acontecerem, isso é o dia-a-dia do cristão. A palavra diz que as suas bênçãos, os seus milagres nos alcançariam, nos acompanham. Então, Deus continua a fazer tudo isso. O problema não está em Deus. Está em nós, quando deixamos de ter fé. Mas eu conheci muita gente dizer, não, mas eu tenho uma fé na palavra. Fé. Tá, ok. Será que nós temos fé ao ponto de, numa oração, dizer assim, Senhor, eu estou curado. Eu estou curado. Há uns anos atrás, em São Paulo, numa conferência, alguém orou por cura. Eu, naquela altura, eu estava com um problema de visão, estava com estigmatismo. Não tenho mais, comprovado. E estava bem longe, uma pavilhão lotado de gente, eu não tinha como chegar lá embaixo para alguém orar por mim. No lugar onde eu estava, eu tomei posse daquela cura. E qual foi a atitude que eu fiz? Eu não sabia. Minha atitude foi tirar meus óculos, colocar na peizinha e no outro dia chegar na igreja e doar os óculos. Fiz uma doação para alguém que precisava, porque eu já não precisava mais. Eu declarei que eu não precisava mais daqueles óculos para o estigmatismo. E nisso, o que aconteceu? Eu sei que fui curado. Porque nós temos que tomar posse da cura. Agora, não quer dizer que todo mundo tenha que fazer isso, não é? De largar os óculos assim. No meu caso, eu sei que eu fui curado naquela hora. Eu tomei posse do lugar onde eu estava. Noutros casos, será um processo. Okay? Não vou dizer para todo mundo fazer isso. Largar os óculos fora. Eu fiz, aconteceu. Deus fez-me isso comigo, não é? Em Marcos 6,5 diz assim, diz que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então Jesus chega num lugar em que não aconteceram tantos milagres, diz a palavra que Deus não pode fazer milagres por causa da incredulidade das pessoas. Então, mas Jesus tinha o poder, o nome dele tinha poder. A incredulidade impede milagres. A incredulidade impede milagres. Jesus era o mesmo. Jesus tinha passado noutros lugares, tinha curado noutros lugares. O poder era o mesmo. Mas o ambiente espiritual tinha mudado. As pessoas,
elas não queriam. Quando o ambiente espiritual não permite, não vai acontecer. Não favorece. Vai acontecer, não acontece. Então, tem que haver, o ambiente tem que estar preparado, tem que haver fé. Eu costumo dizer, é quase como num casal. Se os dois estiverem em comunhão, com o objetivo de conquistar algo, vai acontecer. Se não, não acontece. Tem um caso há muitos anos atrás de um casal de jovens. Começaram a namorar muito cedo. Desde o secundário, aos 14 anos, começaram a namorar os dois. Foram estudar, constituir vida. Estudaram, se formaram, os dois em pedagogia para dar aulas. Então, agora está tudo pronto, vamos casar. Então eles tinham comprado casa, comprado carro. Estava tudo, montaram a casa. Marcaram o casamento, receberam os presentes, aquela coisa das pessoas, tudo pronto. Um dia antes do casamento, sentados os dois, um diz para o outro que queria ir dar aulas em Évora. E o outro, a outra pessoa, disse assim, não, eu quero ficar aqui em Alhos Vedros. Eu não quero ir para longe. Mas eu não vou dar aulas aqui. Mas eu não vou. Sabem o que aconteceu? Não houve casamento. A casa foi vendida, o carro foi vendido, os presentes foram devolvidos, cada um seguiu a sua vida. Porquê? Porque o objetivo de um não é o objetivo do outro. E não iria dar certo. Acho que fizeram o melhor que teria acontecido, foi o melhor porque não iria dar certo, porque não iria acontecer. Portanto, tem que haver o quê? Mesmo comunhão, o remate tem que ser para o mesmo lado, porque senão se chega a bom porto. É aí que acontece, não é? Então, quando nós pedimos algo a Deus e o nosso coração está cheio de dúvida, já pensaram nisso? Eu peço algo para Deus, mas o meu coração está em dúvida. Eu até quero, mas eu não tenho tanta certeza assim. Eu até busco algo, mas eu fico naquela, não, mas se isso acontecer, imagina que eu tenho que ir para aquele lugar, que eu tenho que fazer isso, há tanta coisa, tanta circunstância que nós começamos a questionar, a ficar com dúvidas. Deus não mudou, mas nós deixamos até de acreditar que será possível. Imaginem que Abraão e Sara ficassem assim, ou não, agora que eu estou com 95 anos, esquece, não há mais nada a fazer o quê? Como vou criar uma criança dessa forma? Então, e aí, quando a fé enfraquece, o agir de Deus, ele fica travado. Nós paralisamos o agir de Deus. Então, mas Deus é Deus. Sim, mas nós paralisamos o agir de Deus, porque Deus fica assim, então, mas está aqui. As bênçãos estão aqui, os milagres estão aqui. Né? Quase da mesma forma. Imaginem que Deus te fala para ir numa reunião, num culto hoje, e eu não vou, hoje eu fico em casa. Aí lá naquele dia no culto, o anjo do Senhor está lá prontinho para entregar a tua bênção. E assim, cadê o João, cadê o Manel, cadê a Maria? Olha, está aqui a Luísa, toma. Leva. Toma. Isso acontece muito. Deus, ele continua pronto a agir. Está prontinho sempre a agir. Mas qual é a chave para Deus agir? A fé. A fé é a chave que vai fazer Deus agir. Romanos 10:17. É uma das passagens mais emblemáticas, daquelas que eu mais gosto. Diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, hoje nós estamos aqui a ouvir a palavra de Deus. Quem está a ouvir hoje também online estará a ouvir a palavra de Deus. Então, que ao ouvir a palavra, a tua fé, ela cresça, ela se fortaleça, ela volte a crescer.
Quando a gente alimenta a mente e o coração com a palavra, a fé volta a crescer. Mais um ponto aqui. Deus não muda o seu amor, mas Ele quer mudar o nosso interior. Deus não muda nem o seu amor, nem o seu humor, Deus. Em 1 João 4,8 diz que Deus é amor. E esse amor, Ele não muda, mesmo quando nós erramos. Eu dei há bocado o exemplo do pai, do filho pródigo. O amor não muda. Mesmo quando a gente erra, um pai não vai mudar o seu amor pelo filho, mesmo que o filho erre. Quantos pais têm filhos que estão nas drogas, nos vícios, que vão presos, mas que estão ali, mas é o meu filho. Não é o que o pai vai dizer à mãe, é meu filho. Ele ama a gente assim tanto, ama-nos demais, para que não nos deixar iguais. Nós não quer que nós fiquemos na mesmice. Vejamos, quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Jesus podia ter desistido de Pedro, mas Jesus não mudou o seu amor. Mas podia ter desistido, não podia? Estou farto desse gajo. O que é isso? Vai-me negar 3 vezes? Então olha, vá. Mas não mudou o amor. E depois da ressurreição, sabe o que acontece? Quando Jesus procura Pedro, o que é que ele pergunta para Pedro? Tu me amas? E o que é que Pedro diz? Oh Senhor, claro, né? Pedro, mais uma vez, tu me amas, Pedro? Jesus está-te a perguntar hoje. António, meu caro, Janete, tu me amas? O que é que nós dizemos? Oh Senhor, claro! É que o Senhor volta a repetir. Tu me amas? Pronto. Então já falei que sim, ó. Né? Costumo dizer isso para a Janete, já podia dizer assim, nossa, o António, meu marido, não é nada romântico, não é nada assim. Ué, quando ela me perguntou, eu falei sim, não falei? Naquele dia lá eu falei sim. Não é suficiente? Agora ela está a dizer que foi há 30 anos atrás, estão a ver? Renovar assim todos os dias. Renovar assim todos os dias. Pronto, amém, amém. Todo dia acordar e dizer, Janete, eu te amo. Amém, pronto. O saldo fica positivo. O saldo fica Que é positivo. positivo, Quando Jesus procura Pedro e fala isso sobre pergunta essas Pedro para Pedro, Jesus restaura Pedro, transforma Pedro num pregador poderoso. É aqui que Pedro se transforma num pregador. Vejamos bem, foi preciso Jesus voltar novamente a Pedro, porque se fosse por Pedro, o que aconteceu? Eu neguei Jesus 3 vezes, não mereço mais o seu amor, não mereço que ele me ame. Sabe o que iria acontecer com Pedro? O que nós sabemos que aconteceu. Eles foram para onde ainda? Voltaram a pescar. Voltaram ao passado. Parece que aqueles anos com Jesus não valeu de nada. Isso acontece muito com muita gente. Caminha com Jesus, busca a palavra, leva a palavra de Jesus ao mundo, mas de um dia para o outro algo acontece, paralisa e o que acontece? Parece que Jesus não serviu de nada e volta para as velhas práticas, volta a fazer tudo errado. Não quer dizer que fosse a pessoa a querer isso. É o que vai acontecer se deixar a alma vencer as situações. Não é? O amor de Deus, ele é constante. É sim, mas ele quer gerar mudanças em nós. Deus não quer que a gente continue a viver como se nada tivesse acontecido.
Às vezes temos um bocado isso, olha, pronto, não aconteceu nada, olha. Aconteceu sim. Um dia, Jesus veio, te chamou, te tocou. Ele diz assim, como ele fez com João, com Pedro, bora, larga tudo, vem comigo. Um dia Jesus falou isso para nós. Portanto, Ele já fez isso. Ele quer transformar o nosso caráter, os nossos pensamentos, as nossas atitudes têm que mudar, têm que ser atitudes cristãs, têm que ser atitudes perto daquilo que Jesus faria. O amor de Deus é firme, mas não é permissivo. Esse é um dos grandes erros nossos, em que Deus acha que a gente, eu posso fazer, porque o que é que diz? Tudo posso, mas nem tudo me convém fazer. Mas as coisas são listas. Pois, mas aí que está. Deus permite. As consequências dos atos, das situações, nós vamos suportá-las. Ele aceita-nos como se nós estamos. Mas Ele ama-nos demais para nos deixar assim. Ele não quer que nós fiquemos do mesmo jeito. Que Ele nos aceite sim, mas tem que haver transformação, tem que haver mudança, tem que haver atitudes da nossa parte. Deus não muda. Vou salientar de novo, Deus não muda. O seu amor permanece. A sua palavra permanece. As suas promessas permanecem. Mas nós mudamos. E talvez hoje o Espírito Santo esteja a chamar-nos a voltar ao primeiro amor. A fé simples. Nós queremos. A fé é uma coisa simples, tem que ser simples. Nós não podemos complicar a fé. Obediência, comunhão, que nós já tivemos e que se calhar no momento nós perdemos e nem sabemos o que perdemos. Porque é a mesma coisa que alguém que aprende a conduzir um carro. No começo, tem muito cuidado. Olha toda a atenção, dá os piscas para um lado, para o outro, olha pelo retrovisor, tudinho. Chega a um ponto que entra no carro e quer conduzir com uma mão. Já ando solto, não é? Nós temos um funcionário nosso, há uns anos atrás, que já tinha o kit de farol dentro do carro. Toda a semana eu partia uma lanterna do carro. Porquê? Banco para trás, confiança, conduzir com uma mão. Pimba no carro da frente do sinal. Toda a semana era aquilo. Sempre, já tinha a cola, já tinha as coisas, já tinha tudo lá já no carro. Para esses acontecimentos. Lembra porquê? Confiança. Eu já sei. Às vezes nós podemos dizer assim, eu tenho fé. Eu já sei. Essas palavras que esse pastor aí está a dizer, eu já sei, eu já ouvi isso, eu sei muito bem. Ok, tá. Nós sabemos, sim. Será que nós praticamos? Será que nós praticamos isso? Ou será que a confiança é tão grande, né? Que a gente diz assim, ok. Basta. Sim, basta uma palavra, sim. Basta uma palavra do Senhor na nossa vida, em nossa casa haverá cura, sim. Mas nós precisamos de mais intimidade com o Senhor. E mais intimidade não significa mais igreja, significa intimidade pessoal com o Senhor. Mais busca de Deus, mais busca de comunhão com Deus, mais procura do entendimento daquilo que Ele quer para nós, para as nossas vidas. E talvez hoje o Senhor esteja-nos a chamar a tudo isso. Apocalipse, para finalizar, Apocalipse 2, 4 e 5. Aleluia. Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor.
Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. O Deus que não muda, Ele continua à tua espera. Então, volta para Ele. Ele não mudou a morada. O Pai continua de braços abertos. Amém? Amém. E talvez tu digas assim, pastor, eu mudei, eu esfriei, já não oro como antes, já não sinto como antes. Mas hoje o Senhor está aqui a dizer, eu não mudei, ainda quero falar contigo, ainda quero usar-te, ainda te amo. Então deixa Deus tocar o teu coração. Hoje é dia de reconciliação, restauração. Então ora comigo assim, Senhor, 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 eu reconheço eu que reconheço foste sempre fiel. que foste sempre fiel. Fui eu quem mudou, Fui Eu quem mudou, quem se afastou, quem se afastou, quem deixou de te ouvir. quem deixou de te ouvir. Mas hoje eu volto. Mas hoje eu volto. Lava-me, Lava-me, restaura-me e restaura, acende em mim o amor acende em mim o e a fé que amor um dia tive. e a fé que um dia tive. Que a tua presença Que a a tua tua presença. volta a ser Volta a ser o meu maior prazer. o meu maior Em prazer. nome de Jesus. Em nome Em de nome de Jesus. Amém.